Bom, nós estamos aqui já na nossa terceira semana, não é? De atividades online, de atividades na plataforma. E esse aqui é o nosso terceiro roteiro de estudo já. Como eu já falei, os roteiros são semanais, né? Essa semana corresponde à semana que vai do dia 22 ao dia 26. Então vamos lá. As dicas são as de sempre. Prefira mandar mensagem em horário comercial. O roteiro é correspondente a 3 aulas. Não precisam fazer todas as atividades de uma só vez. Pode fazer fracionado e me mandar na sexta-feira. Nossa primeira atividade aqui é a leitura do texto. Então você vai treinar esse texto, no mínimo você tem que ler ele 3 vezes para em seguida gravar o áudio. Eu vou ler ele agora e aí você pode escutar o meu áudio e em seguida treinar a leitura. Casa Amarela. Vou te contar um segredo. O segredo da Casa Amarela. Pode abrir qualquer porta ou também qualquer janela. Pode entrar, procurar em todo e qualquer lugar. O que vai abrir o segredo que você vai desvendar. Dentro da casa, um quarto. Dentro do quarto, uma cama. Debaixo da cama, uma mala. Dentro da mala, uma caixa. Dentro da caixa, um livro. Dentro do livro, uma história que você vai me contar. Esse é o segredo que você vai desvendar. Vou te contar um segredo, o segredo da Casa Amarela. Pode abrir qualquer porta ou também qualquer janela. Denise Ursini. Se você prestar atenção, a palavra história está escrito com E, é história e não com H. Não está errado, porque história, ao invés de história, tem um sentido diferente, um significado diferente. Geralmente usa-se esse termo para falar de histórias que não são reais, de histórias fictícias, não de fatos históricos, tá bom? Então, quando a gente está falando de uma história que não é real, que não é verdadeira, que é fictícia, que é inventada, podemos usar esse termo história. Em seguida, vocês vão ver aqui esse novo título aqui que eu vou colocar nos roteiros, que é Aprofundando Conceitos. Sempre esse aprofundando conceitos vai buscar trabalhar com vocês conceitos, seja de gramática, seja em relação aos gêneros textuais. Por quê? Porque vocês não têm o livro. Até onde eu sei, a maioria dos alunos não receberam livro ainda. Então, como vocês não têm livro, é injusto que eu cobre um conteúdo e não dê os meios para vocês estudarem. Então, esse aprofundando conceitos vai ter sempre as regras, a estrutura do gênero, quando a gente estiver falando de gênero textual, ou as regras quando a gente estiver falando de alguma regra de gramática, tá bom? Então, eu vou sempre colocar esse novo tópico aqui, que é um pouco do conceito do que a gente vai estudar durante a semana, tá certo? Do que vai ser cobrado para vocês nas atividades. Durante essa semana, nós vamos aprofundar os conhecimentos sobre poesia popular, ou seja, aquela poesia que não é feita por estudiosos, por críticos ou por pessoas elitizadas, mas aquela poesia que vem do povo, aquela poesia raiz mesmo, que vem da tradição popular, que é usada uma linguagem informal, aquela linguagem do caboclo mesmo lá da roça. Então, isso é poesia popular. Professora, mas isso não deixa de ser cultura porque não é ligado à linguagem formal? Não, pelo contrário. Essa é a cultura do povo, é a cultura popular. E nós temos vários expoentes na nossa literatura que vieram dessa cultura popular. Patativa de Assaré, que é muito estudado hoje em universidades, a poesia dele é toda voltada para o popular mesmo, para o povo, e usa essa linguagem popular. E a poesia popular, ela se manifesta de várias maneiras. Eu tenho o cordel, que é exemplo de poesia popular. Temos as quadrinhas, as cantigas folclóricas. Tudo isso é exemplo dessa poesia popular. Eu coloquei aqui um exemplo. Se você ler com atenção, vai perceber que tem várias palavras que realmente vêm lá daquela linguagem mais popular, que o povo fala realmente. Quando ele diz assim, ó, a vida de gente pobre padece, não tem hartura, né? Arregala e tem fartura. A vida de gente rica arregala e tem fartura, né? São expressões típicas daquele falar mais da roça, mais interiorano. As quadrinhas são poesias feitas geralmente em quadrinhas. Por que são quadrinhas? Porque são poesias de 4 versos só, por isso que chamam quadrinhas. Tá bom? A literatura de cordel, como eu falei, é uma manifestação
literatura tradicional, da cultura popular brasileira, e mais precisamente no interior do Nordeste. O cordel ele tem uma raiz europeia, mas ele se popularizou da maneira que nós conhecemos aqui no Nordeste. E aí nós temos alguns expoentes da literatura de cordel, né? Como João Cabral de Melo Neto, que se inspirou nessa literatura, Ariano Suassuna, Guimarães Rosa, entre outros, que são autores conhecidos nacionalmente, são já bem vistos na nossa literatura, mas que tem essa raiz da literatura de cordel. Em relação à linguagem e ao conteúdo, a literatura de cordel tem como principais características uma linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial? É aquela linguagem mais informal. Então, uma das características é a linguagem coloquial. Uso de humor, ironia, sarcasmo, temas diversos do folclore brasileiro. Se você encostar numa banquinha de revista e pegar alguns cordéis para ler, você vai ver que os cordéis eles falam sobre temas variados. Tem cordel que fala da pobreza no Nordeste, tem cordel que fala da fome, dos perrengues que o sertanejo passa, tem cordel que fala de mulher, tem cordel que fala de corno, tem cordel para falar de tudo. Isso vai da criatividade do escritor. E o cordel, ele apresenta, como ele é uma poesia, ele apresenta também rimas, métrica e a oralidade. É uma poesia muito da oralidade. Agora, essa semana nós vamos trabalhar a poesia popular e nós vamos trabalhar o gênero conto. O gênero conto, ele tem toda uma estrutura, tá bom? Ele é estruturado numa narrativa curta que envolve apenas um conflito. Vou dar exemplos para vocês de conto. Quando a gente fala em conto, a gente pode falar no conto tradicional, conto de fada e o conto moderno. A estrutura é a mesma, não muda. O que vai mudar? Só os assuntos, os temas. Quando eu falo de conto tradicional, eu tô falando daqueles contos que eram populares lá na Europa, né, de séculos atrás, do século XVIII, XVII, XVIII, por aí. Então, os contos tradicionais, eles eram histórias contadas de pai para filho, contadas à volta de fogueiras. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, alguns autores importantes, como os irmãos Grimm, Charles Perrault, eles começaram a achar essas histórias interessantes, essas histórias que eram contadas lá nas províncias da Europa. E aí eles, não, essas histórias dão livros, vamos saber de onde é que essas histórias vieram. Então eles começaram a percorrer essas províncias, esses vilarejos, e começaram a escrever essas histórias que as pessoas contavam. E aí as histórias tal e qual as pessoas contavam, elas não podiam ser contadas para crianças, elas não podiam ser comercializadas, porque eram histórias muito fortes, com traços de violência, enfim, não eram histórias para ser comercializadas, porque o que acontecia? Os pais, na verdade, eles tinham medo que as crianças fossem para uma floresta, de vários perigos, né? E aí o que eles faziam? Começavam a contar histórias de lobos, de bruxas, para que as crianças tivessem medo de sair, porque naquela época as províncias, as cidadezinhas, né, os povoados, na verdade, eram muito próximos a florestas e era muito perigoso. Então eles começavam a contar, inventavam esses contos, essas histórias com bruxas, com feras, com lobo mau, para que as crianças tivessem aquele medo de sair sozinho, de ir para uma floresta, e assim eles estariam protegendo as crianças, né? É muito mais fácil eles inventarem uma história assim para a criança, de um lobo mau que pega a criança, do que eles dizerem, não vá para a floresta, porque você pode encontrar uma cobra, você pode encontrar um animal selvagem. Então, na verdade, os contos, eles tinham esse fundo. E aí, os irmãos Grimm e outros, né, como Charles Perrault, começaram a anotar esses contos, e eles, não, vamos suavizar, dá para melhorar isso aqui. E aí eles foram readequando esses contos para contar, para que esses contos fossem comercializados. Mas a estrutura do conto, ela é básica, tá bom? Ela tem o quê? É uma narrativa curta e só tem um conflito. Vou te dar um exemplo. A Chapeuzinho Vermelho, né? A Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Qual é o conflito da história? A história começa, o conflito é o problema. Qual é o problema? O problema começa quando a Chapeuzinho resolve desobedecer a mãe. Não é assim? A mãe manda ela fazer uma coisa, manda ela não ir pela floresta. E aí ela desobedece a mãe e vai pela floresta. E o problema começa, que é o lobo querendo devorar a vovozinha e em seguida a Chapeuzinho. E a gente tem o grande clímax quando
o lobo, o clímax é aquele momento, o auge da história, onde o problema ou se resolve ou não se resolve mais. Então, o clímax é aquele momento que todo mundo espera na história. O clímax, por exemplo, na Chapeuzinho Vermelho é o quê? É aquele momento em que a Chapeuzinho chega e começa a ver ali na avó as características do lobo, ou seja, ela percebe que tem alguma coisa estranha. E naquele momento o leitor não, ele fica esperando o que vai acontecer, né? É ali que é o clímax da história. Então, o conto, em geral, ele apresenta poucos personagens, um espaço ou cenário limitado e um recorte temporal reduzido. Ou seja, continuando no exemplo da Chapeuzinho, na Chapeuzinho tem poucos personagens. Eu tenho o quê? A mãe da Chapeuzinho, que aparece só no começo. Eu tenho a Chapeuzinho, que é a personagem principal. O lobo, que é o vilão. Tenho a vovó e o caçador, que também só aparecem lá no final. Então, como personagem mesmo que atua no enredo da história, nós temos praticamente a Chapeuzinho e o lobo. E os outros são personagens coadjuvantes que só aparecem ou no começo ou no final da história. Os elementos, a estrutura do conto é baseada em elementos fundamentais da tipologia narrativa. Por quê? Porque o conto é um gênero narrativo, seja conto tradicional, conto de fada ou conto moderno, são gêneros narrativos. Por quê? Porque eles narram uma história, eles contam fatos, né? Aí nós temos os personagens, que é aquelas pessoas que executam ou sofrem as ações. O narrador, que é aquela pessoa que está lá por trás contando a história. Era uma vez uma menina que usava um capuz vermelho e por isso a chamavam de Chapeuzinho. O narrador é esse. Aí nós temos o narrador em primeira pessoa, o observador e o narrador onisciente. Narrador em primeira pessoa é quando o narrador ele narra e participa da história. Eu digo assim, fui à casa da vovó levar doces para ela. Cheguei lá, não a encontrei. Então aí eu narrador em primeira pessoa, porque eu que fui levar os doces, eu tô contando a história do meu ponto de vista. Eu estou contando e participando da história. Então esse é o narrador em primeira pessoa. O narrador observador é esse exemplo que eu falei para vocês. É aquele que diz assim, era uma vez uma menina que usava um capuz vermelho. Ou seja, é aquele narrador que conta a história de um ponto de vista de um terceiro. Ele está vendo a história acontecer. Ele conta algo que outra pessoa está fazendo. Então, esse é o narrador observador. E aí nós temos o narrador onisciente. O que é o narrador onisciente? Narrador onisciente é aquele narrador que ele narra e ele conhece o passado, o futuro, ele sabe o que o personagem está pensando, o que está se passando na cabeça do personagem, o que ele vai fazer no futuro, tá bom? Espaço é o lugar, é o cenário no qual acontecem as histórias. Se eu continuar com você com o exemplo da Chapeuzinho, qual vai ser o cenário? A floresta. A floresta é a casa da vovó, que era na floresta, era no bosque, né? Então, esse é o cenário, tá bom? É o espaço onde acontece. O enredo é aquela sequência, é aquele encadeamento de ações que compõe a história, que compõe o enredo, que traz movimento para a história, que faz as coisas acontecerem. Então, o enredo são essas ações que vão resolvendo o problema da história, do conto, da narrativa. E o conflito é a situação problema, como eu dei o exemplo lá desde o começo da Chapeuzinho. Qual é o conflito na história da Chapeuzinho? A desobediência, o fato da Chapeuzinho não ter seguido a ordem da mãe e ter ido pelo caminho, né, que a mãe mandou. Pelo contrário, ela desobedeceu a mãe e foi pela floresta. Então, o conflito começa aí. O problema é esse aí. Depois, aqui, a gente tem as propostas de atividade. Ó. Eu fiz um breve esclarecimento aqui do que seria poesia popular e do que seria conto. Coloquei já o texto. E aqui a gente tem a proposta de atividade 2. Então, a atividade 1 é o áudio com a gravação da sua leitura, né, do texto do projeto de fluência. A atividade 2 é essa atividade de múltipla escolha, tá? Então, aqui, ó, no texto 1, por exemplo, eu tenho esse texto que, se você prestar atenção à linguagem dele, é todo voltado para essa linguagem popular. A gente tem vários exemplos aqui, ó, de contar, dá licença de contar, quando ele fala em maloca. Então, ele dá vários exemplos na linguagem popular, dessa linguagem informal. Na verdade, esse texto aqui, ele é uma letra de música, tá? E aí, a gente tem aqui na questão, o texto 3, a gente tem um texto, a história de João e Maria, que é um conto de fada. Professora, qual é a diferença de conto tradicional para conto de fada?
A principal diferença é que o conto de fada, possui elementos mágicos. Vou dar um exemplo. A Chapeuzinho Vermelho é considerado um conto tradicional. Por quê? Porque a história começa e termina, se desenvolve e o problema é resolvido sem precisar de elemento mágico. Como é que o problema é resolvido? O caçador mata o lobo e tira a vovó de dentro da barriga dele. Pronto, não precisou de elemento mágico. Como é que a história da Cinderela, o problema da Cinderela é resolvido? Com uma fada madrinha que usa uma varinha mágica para resolver o problema dela e ela conseguir ir à festa, ir ao baile. Então, a Cinderela é um conto de fada porque possui fada madrinha, possui varinha de condão, possui elementos mágicos. Já contos como Patinho Feio, a Chapeuzinho Vermelho, não são considerados contos de fadas, porque eu considero ele um conto tradicional, porque eu não tenho a presença de elementos mágicos para resolver a história, né? Então, aqui a gente tem o conto João e Maria, para que você resolva as questões que vêm a seguir, tá bom? No fim da semana eu vou postar outro vídeo resolvendo essas questões, porque é importante que você tente. Tente, nem que você erre, para depois eu dar a resposta correta, para depois a gente discutir as questões e você ver o que acertou e o que não acertou, tá bom? Até o próximo vídeo, façam as tarefas e me mandem até sexta-feira.